Não desista do amor. Você é a resposta da oração de alguém. O que os lábios escondem, os olhos entregam. Com a boca, você sorri e garante que tudo está bem, mas somente os olhos sabem quantas lágrimas brotam e percorrem o seu rosto, que no escuro se fecha lentamente. As lágrimas se precipitam ao travesseiro, como um suicídio melancólico, mas o que não sara as dores da alma e nem responde os porquês, não cessa a solidão. Você está só. Sonha um dia em ter alguém, mas a realidade é extremamente contraditória. As pessoas que aparecem querem um momento, você quer uma vida. Os sentimentos que propõem são passageiros e você espera algo duradouro. E isso, acumulado às decepções e às memórias de amores não correspondidos, causa em você um desgaste, um cansaço. O desejo é desistir. Desistir de ser quem é, de acreditar no amor em si mesmo. Mas não desista. Talvez, do outro lado da rua, alguém está orando por você, pedindo a Deus alguém que tenha o seu sorriso, alguém que traga o seu carinho, alguém com o seu coração. E desistir, além de acabar com os seus próprios sonhos, é privar alguém de vivê-los com você. Não desista do amor, ainda que você não o conheça. Você é o amor da vida de alguém. Se ainda não deu certo, é porque não é o tempo de Deus, mas o tempo é ligeiro e breve. Você vai agradecer a Deus por esse texto, por esse alguém. Todas as noites que a solidão bater a porta e a dor fizer companhia, faça o mesmo. Ainda que você não o conheça, ore pelo seu futuro amor. Só não desista, pois agora mesmo tem alguém que já te ama antes mesmo de te conhecer. A mensagem que eu nunca vou te mandar. Olá, eu te perguntaria como você está, mas parece que está tão bem. Ao menos, melhor do que da última vez que nos vimos. Da última vez haviam lágrimas, palavras pesadas e um coração machucado. E eu queria ter dito tanta coisa que não saiu da minha boca, porque o nó na garganta traduzia tudo em ódio. Lembro dos teus olhos vermelhos e dos teus lábios trêmulos. Escondeu as mãos frias. Parecia que queria me abraçar e dizer: esquece tudo, vamos ficar bem. Mas não. Você se trancou no quarto. Eu desci as escadas. E quando dei por mim, estava naquele banco de praça que nos conhecemos. Voltei ali não por causa do banco, da praça, mas era uma tentativa de reviver o tempo que não estava mais lá. Pois bem, os dias se passaram e passaram tão longos. E hoje as memórias me trouxeram você. Somadas às nossas memórias particulares, a quais não postamos, mas guardamos em nós, eu quero dizer, o que talvez você nunca leia. Eu sinto sua falta, mas de uma maneira que me faz sorrir. E quando lembro de você, eu olho para o nada e lá projeto um meu imaginário. Lembro de tudo que vivemos juntos. A saudade senta do meu lado. E ao findar de cada cena, dividimos as lágrimas. A saudade, precavida, sempre traz um lenço para nós. Foi tão bom. Foi inesquecível. Você se foi, mas ficou. E de alguma forma, às vezes, enxergamos melhor na memória do que na retina. Caso um dia esta mensagem chegue até você, saiba que te desejo o melhor dessa vida e que alguém te ame além do que um dia eu pude. Mas caso isso não aconteça e você tenha algo para me falar e queira me ver, eu ainda faço aquele brigadeiro como ninguém. Não, não abstraia nem finja a demência. Se não gostou, fale. Se já não é mais um lugar para você, vá embora. Se as amizades não lhe acrescentam, mude de amigos. Se o relacionamento só lhe causa dano, tome uma posição.
Se omitir quanto aos sentimentos é prejudicial para o corpo, que padece, para a alma, que adoece, e os maiores casos de traumas psicológicos são exatamente de pessoas que abstraíam e foram para a cama com as suas angústias. Você não tem de ser escravo da dor. O amor não aceita tudo. Você é o seu maior patrimônio. Por isso, cuide de si mesmo. Não procrastine ou deixe para lá os problemas. Demência é estado de dependência psíquica, emocional. E você é livre. Livre para concretizar. E lúcido para amar novamente. Sabe a nossa amizade? Me apaixonei. Lembro-me da cor das suas lágrimas, todas que de maneira tão agressiva mancharam seu rosto lindo. Lágrimas que eu enxuguei. Lembro-me de quantas vezes você disse aquele nome e o tanto que ele te fez sofrer, e confesso que sempre te ofereci meu ombro amigo. Mas ficava pensando como era possível alguém fazer tudo isso com uma pessoa como você. E talvez foram essas indagações que plantaram a semente do amor dentro de mim. E ela foi regada com o seu sorriso, com aquele jeito que você tem de franzir a testa e mexer os seus cabelos. Aos poucos, a sua imagem era figura constante em meus pensamentos. Antes de dormir, os óculos eram as últimas coisas que eu tirava da cabeça. Você continuava, ainda que a vista embaçasse. Encontrar você era sinônimo de pernas trêmulas, mãos úmidas e um coração acelerado. Mas eu temi. E para frear esse sentimento, tentei os meus métodos. Mas ele já estava em estado avançado. Que dilema! Só Deus sabe como eu queria cuidar de você. Atender os telefonemas com um largo meu amor. Pegar na sua mão, olhar seus olhos sem medo e sentir o seu beijo. Mas se você não aceitar, eu não saberia lidar com a distância. Mas como quem teme falar o que sente, enterra os sentimentos no túmulo do tempo, eu escrevi estas palavras. Não foi por querer, mas hoje eu te quero. Talvez você não aceite, e eu entendo, mas se aceitar, eu prometo que aquele lenço, aquela maquiagem serão descartados. Eu me apaixonei, te dei o ombro e o coração foi junto. Independente da sua decisão, a amizade é um amor que nunca morre e para sempre eu terei você dentro de mim. Mas um conselho de amigo, dê uma chance para nós. Por que deu errado? Perguntinha frequente que bate em nossa cabeça quando o fracasso se apresenta. E mesmo após o momento ter passado, ela ainda ecoa no ribombar da nossa mente. Por que não escolher outra profissão? Por que comprei um apartamento ao invés de uma casa? Por que confiei naquela pessoa? Por que namorei com aquele fulano? Por que não comprei Bitcoin? Mas existem alguns porquês que fogem ao nosso alcance e responsabilidade, minando aquele senso de controle que temos sobre a vida. Por que choveu em pleno feriado? Por que o time não ganhou o campeonato? Por que não tenho mais contato com aquela amizade? Por que o casamento chegou ao fim? Por que aquela pessoa partiu? Pois é, nem todo porquê vem em uma caixinha acompanhada com uma resposta. Nem toda pergunta tem a resposta que gostaríamos de receber. E não se culpe. Afinal, você não é obrigado a ter todas as respostas do mundo. Todo o processo de superação se inicia na aceitação. Por quê? Porque sim. Pois ainda que você não entenda, já passou. E quando aceitamos, sepultamos os fantasmas da interrogação que nos atormentam. Afinal, porque sim, também é resposta. Tão jovens e viúvos. Amigo leitor, ao amanhecer desse dia, permita-me as condolências sôfregas, os pensamentos e as homenagens à vós. Isso mesmo, a vós, que trabalham dia e noite, que ocupam vagões ou lotações,
que batalham a fio para construir os propósitos e fazerem os projetos financeiros darem certos, mas aos escombros de um peito dilacerado, escondido por belos sorrisos e cicatrizes ocultas dos olhos cotidianos. Isso porque carregam consigo uma injustiça, o não direito à viuvez. Ah, leitor amigo, antes que deixe de ler essas linhas pelo cheiro de sepulcro, aceite o lenço, o título e a homenagem pelo seu finado amor. Aquele que morreu de saudade, que fez brotar a indiferença fatal, ou que faleceu de cansaço, pois a vitalidade fora sugada pelas chateações sucessivas, ou por aquele que morreu na viagem, capotou o veículo das promessas na estrada dos porquês, bem na curva da interrogação. E ficaram viúvos e viúvas de um amor que morreu por alguém que continua vivo. Vocês não tiveram o direito de sepultamento e por isso muitos acreditam na reencarnação desses amores. Outros até aceitariam o cadáver dos sonhos só para descansar em paz. Mas vocês, viúvos, não tiveram direito a dias em casa, pensão, honrarias, falha na lei, que esquece que tragédia maior é quando morre em nós o sentimento por alguém que permanece. Meus sentimentos são novos, assim, e viúvos, mesmo sem o uso do atestado de óbito do finado, exatamente aquela mensagem que causou a separação, ou as fotos, ou as lembranças de como o amor morreu. Eu vos dou meus sentimentos. E essas poucas palavras, tamanha dor, tão jovens, mas viúvos. Meus sentimentos, minha admiração, pois mesmo aos pedaços, por dentro, ainda ensaiam um sorriso. Se de saudade ou de desespero, isso fica para um outro texto. Mas essa mensagem é uma homenagem para quem ficou. Você perdeu a pessoa errada. Não foi por falta de tentar. Não foi por falta de lutar. Pois todas as formas possíveis de fazê-la feliz eu fiz. Lembro-me das noites em claro que passava conversando contigo, ajudando suas neuras, pensamentos, em alguma forma de te surpreender. Acordava sempre mais cedo para mandar a primeira mensagem, como sempre. Era eu que dava o braço a torcer, que mandava o primeiro recado quando a gente brigava. Quanta coisa eu engoli para ver a gente bem. E aí, do nada, você decide ir embora, se apaixona por alguém que nunca sentiu um terço de tudo aquilo que eu sentia por você. Eu pensei que não aguentaria, confesso, até que nos primeiros dias pensei em desistir. De mim mesmo. Mas aí eu olhei no espelho e sabe como você perdeu. Eu não digo isso porque sou a melhor pessoa do mundo, mas sim porque sou alguém que daria o meu mundo para fazer algo melhor. No fundo eu lamento muito mais por ti, pois você perdeu a pessoa errada. Você poderia ter perdido qualquer outra pessoa, poderia ter desfeito de qualquer outro alguém, menos daquele que faria de tudo por você, pois você perdeu o amor da sua vida debaixo da sua própria indiferença. E eu desejo boa sorte. Você vai precisar. Ninguém perde por ficar. Perde não é quem fica. Quem chora, quem ainda, vez ou outra, manda uma mensagem. Quem se importa, mesmo que aquele que partiu não mereça essa importância. Quem perde não é quem enfrenta madrugadas em claro, que sente uma saudade do tamanho do mundo e que enfrenta a agonia de presenciar de camarote a demolição dos próprios sonhos. Quem fica sofre, quase morre, mas aos poucos, bem aos poucos, vai enxugando as lágrimas, vai ensaiando um novo sorriso, se conhecendo um pouco mais, se apaixonando por si mesmo. Quem fica faz dos escombros um alicerce de uma nova reconstrução. Faz da tragédia literatura, faz das mágoas superação, das dores
uma lição. Quem perde é quem vai, quem diz não querer mais, mas que hora ou outra olha para trás. Quem perde se dá conta de que a chance de ser feliz passou. E não passou desapercebida, mas pelos dedos das mãos negligentes que almejaram o que não precisavam e perdeu quem tanto amava. Perde quem vai, porque quem vai uma hora quer voltar. E quando volta, não encontra os cacos que deixou, encontra um novo jardim, mais lindo até que aquele que o mesmo abandonou. Pois quem fica, ainda que sofra, sofre uma vez. Mas quem vai, sempre viaja com um acompanhante. O remorso, que sempre o lembra que quem vai na memória traz a certeza de que nunca mais terá de volta quem um dia deu tudo, fez de tudo para ele não partir. Mas agora, essa porta se fechou. Quem diria que sentiríamos falta da nossa infância se o nosso desejo era crescer? Ah, essas histórias de ex. Ex são aquelas duas letras frias que sobram dos restos mortais de alguém que um dia foi tão vivo. E chegamos a crer que seria eterno. Há alguns dias, conversa vai com alguns amigos, e um deles havia dito que essa ex havia esquecido um esmalte e havia mandado mensagem se poderia buscá-lo. Ele, como bom homem, fez questão de ler a embalagem e de comprar um igual e mandar entregar para não ter o problema de dar de cara com ela. O outro comentou que a sua ex havia esquecido um colar muito caro, que eu penso que foi ele mesmo que comprou. O cidadão pagou os correios para levar a encomenda, colocou o seguro. Outro disse do celular, outro de uma maquiagem, e por último, eu, que não podia sair por baixo, disse que ela havia esquecido uma caneta. Ora, mas a caneta era pouca coisa. Uma caneta de escola, da escola em que nós nos conhecemos. Era a caneta que ela usou para anotar meu número. Eu fiz diferente. Coloquei uma boa roupa, um bom perfume e mostrei que homem que é homem não tem medo de mulher. E fui entregar a caneta. Chegando lá fui frio. Olhei nos olhos e só falei que amava, que não vivia sem ela. E até deixei ali algumas lágrimas, porque homem que é homem não chora, apenas desidrata-se. Depois fui embora. Mal sabia eu que ela também tinha essa tal rodinha do ex. No outro dia, a ex, em tom de surriada, disse: Ontem meu ex veio aqui e esqueceu algo. O coração. Mas como o coração é o brinquedo preferido dos ex, disse aos meus amigos: Estou indo buscar, porque homem que é homem não volta com ex. Homem que é homem renova o contrato, ao menos até tomar o próximo pontapé. Disseram que na vida só se ama uma vez. Desde que comecei a conhecer o que era amor, uma abordagem, creio que um título, ainda que gasto e manjado, foi figura presente nas pautas e diálogos amorosos. Na vida, só amamos uma vez. E leigo no assunto, me senti em um filme de faroeste, onde havia uma única bala na agulha para acertar o alvo, o que agravava o sentimento da insegurança. E se eu amar uma pessoa errada? E se essa pessoa não gostar de mim? E se no meio do caminho me abandonar? Tão novo e a pressão emocional se agravava. Os dias de amor bateram a porta e, pasmem vocês, amei profundamente alguém que não me amou. Talvez isso só tenha acontecido comigo, pensava eu. E as palavras daquelas conversas de menino surgiram novamente. Mas parando um dia para refletir sobre isso, percebi o equívoco que cometemos, trocando as funções do amor e o objetivo do amado. Só se ama uma vez uma única pessoa. E se mudar, essa pessoa, naquele momento, ela pode mudar. E isso levará você a amá-la, porém, de uma outra forma. Não se ama uma vez, mas alguns sentimentos são inéditos e únicos,
Machado de Assis dizia que não se ama duas vezes a mesma mulher, pois ainda que exista amor, o objeto amado não é mais o mesmo. Você nunca mais vai amar da maneira como amou um dia. Nunca mais vai dar em alguém o beijo como o primeiro, e nem viverá aquela noite inesquecível, aquele jantar, aquela viagem. Esses momentos não voltam, mas a vida continua. E se a vida continua, pare de romantizar seus amores que deram errado, e quanto a maioria nem lembra de você. E permita-se viver novos tempos. A vida continua, e ela trará novos amores, novos momentos, todos inéditos. Afinal, mudamos a todo tempo. E o leitor que iniciou essas linhas não é mais o mesmo que as findou. Agora você sabe que dá para amar de novo. Então, se permita, pois é preciso sofrer depois de ter sofrido. E amar, e mais amar, depois de um dia ter amado. Não doarei meus órgãos. O esôfago não prestará, devido às tantas coisas que ficaram engasgadas na garganta. O estômago, jogue fora. As borboletas já partiram dali, deixando seus casulos, e eles me tiravam a fome. O pulmão dilatou, muito por causa dos suspiros profundos, suspiros d'alma. O fígado derreteu. E o pior, que ele, só o coração. Arranhado, remendado, descompassado, só não deixei esfriar. O coração ficou maior do que o pulmão, inchado porque apanhou bastante. A saudade bateu, o remorso bateu, a tristeza bateu e ele quase parou. As córneas, nem pense. As cicatrizes muito além da retina. E é bem possível que a íris esteja ressecada. Afinal, rios já brotaram dali. O cérebro, creio ter sido a causa da morte. Quando aberto, se verá uma letra que embalou meus versos, as lágrimas, e danificou tudo isso que chamamos de corpo, com uma ternura que fez a morte parecer bela. Encontra-se alojado entre os lobos uma letra, a letra S, minha algoz, S de saudade, que um dia a gente mata, mas que no fim mata a gente. A geração do desapego. Há um tempo atrás, o artesanato era a forma de vivência social. Com as próprias mãos, criavam aquilo que lhes daria sustento e, da mesma forma, construíam as suas relações. Amigos não dividiam apenas uma mesa de bar, mas também partilhavam as lágrimas, as dores, as angústias vitais do dia a dia. Casais se conheciam, se conquistavam e construíam uma história propriamente deles, feitas pelas próprias mãos. Mas fazer com as mãos não é fácil. Dói, espeta, machuca, mas ao findar da obra há a beleza de ver a si mesmo ali. Mas com a Revolução Industrial, a partir do século XIX, deu-se início à fabricação dos produtos. Agora, as máquinas eram responsáveis pela fabricação e produção, e logo o homem começou a fabricar também as suas relações. Atualmente, é natural que as relações sejam passageiras, frívolas, efêmeras, superficiais. Fabricamos o amor e terceirizamos os sentimentos necessários. Contratamos mão de obra barata, substituímos amizade por sociedade, confiança por interesse, amor por sexo e o para sempre por até quando der, produzindo amores com a necessidade do prazo de validade. Já deixamos claro que não há o porquê se apegar e que se um não quiser mais, está tranquilo. Basta adquirir outro produto, que por sua vez gera consumo. A data de validade estimula sempre uma nova busca. Onde tem comércio, tem concorrência. E para acabar com ela é preciso baixar o preço. E os amores se tornaram baratos. Só nos esquecemos que quem tem uma data de validade somos nós. E não fazemos ideia do dia. Quem fabrica o essencial morre sem nada, pois os amores morreram antes.
Mas assim como um bom jardineiro é enterrado com as suas flores, um bom artesão é eternizado com seus amores. Quando é hora de partir? Ao pé da mesa da sala de casa, após um café da tarde, contava, talvez até cronometrava, os momentos até a visita ameaçar se retirar. E a minha mãe, com voz doce, dizia a aguardada frase: é cedo. Ah, que doce frase, leitor amigo. Quanta ternura, quanto afeto. Realmente, algumas vezes, ainda era cedo, outras nem tanto. Verdade é que ali uma sabedoria adulta que o meu coração de criança não conseguia captar. Alguns assuntos se repetiam, algumas risadas perdiam a naturalidade. E, por fim, o café esfriava. O tempo passa e os adultos agora somos nós. E todos os dias, na sala do coração, a mesma questão volta à tona. Quando é hora de partir? Simples, disse eu, mas como é difícil. Quando os problemas se repetem, quando o carinho, o sorriso e o abraço são fingidos, quanto mais se chora do que sorri. Quando o amor, assim como o café da tarde, esfria, eis a hora. Quando uma história tem muitas vírgulas, é porque está chegando a hora de colocar um ponto final. O problema é que aprendemos desde cedo o dom de procrastinar. E mesmo sabendo do fim, insistimos. É cedo, quando na verdade é tarde. Quando na verdade é tarde demais. O amor não aceita tudo. Leitor que aqui está, mais uma vez nessas linhas, quem sabe munido, para não dizer armado, de algumas certezas, e suspeito que uma delas é a ideia fixa de que o amor vai aceitar tudo. O apóstolo Paulo, que disse que o amor tudo suporta, sabia de uma verdade única no universo. Que Deus lhe pague o espinho dessa carne do amor. Todavia, suportar tudo não é aceitar tudo. Suportamos tudo aquilo que não podemos mudar. A dor, as crises, a distância, a doença, a morte. Mas a aceitação é uma escolha deliberada por nossa capacidade intelectual. O amor estabelece a liberdade, que implica responsabilidades. E é exatamente porque amamos que estabelecemos respeito, fidelidade, confiança, reciprocidade. Quando uma dessas virtudes é quebrada, parte de quem ama escolher se aceita e o que aceita para continuar. Onde se aceita tudo, tudo se repete. Onde se aceita tudo, não há amor. O que existe é dependência, escravidão ou covardia. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo. E se até hoje você tem aceitado tudo para permanecer ao lado de alguém, responda aos seus botões. É amor ou dependência? Se for dependência, eis aqui, nessas letras, o convite da nossa clínica de reabilitação.